Oi, pessoal. Nós vamos estar falando hoje da importância do controle financeiro para a saúde da empresa. Afinal de contas, como empreendedor, né, quem quer abrir um empreendimento, quem quer criar uma empresa, ele tem que ter um controle financeiro, porque ele está investindo o dinheiro dele. Então, ele precisa saber se aquele empreendimento está dando lucro ou prejuízo. E ele tem que ter muito cuidado para não misturar a receita dele com a receita da empresa, né? Não pode misturar a receita da empresa e despesas, né, com as receitas e despesas do sócio. Não pode misturar. Empresa é empresa, sócio é sócio, são coisas diferentes. A empresa a gente chama de pessoa jurídica, ela é a empresa. E a pessoa física são os sócios, então não pode misturar. Eu já até comentei com vocês sobre a questão dos sócios. O sócio, ele não pode pegar qualquer valor da empresa como se fosse dele, né? Ele tem que estipular uma renda mensal, como se fosse um salário, que a gente chama de prolabore. Nesse valor incide, né, a Previdência Social, incide o imposto de renda retido na fonte. Então, este valor é do sócio. Não é pegar qualquer coisa desordenadamente. Por quê? Porque a empresa ela tem os seus compromissos. Ela tem sua receita, mas ela também tem os seus compromissos, suas despesas. Ela tem que pagar aos seus fornecedores, ela tem que pagar salário dos funcionários. Então, a importância do controle financeiro é para que a empresa não quebre logo no início. Porque eu já vi muitos casos, muitas empresas, em que a pessoa abre, vê que o dinheiro está entrando, ele começa a gastar, comprar móveis para a casa dele, comprar carro, comprar roupa, e a empresa só vai se endividando, a chegar a um ponto que ele não vai ter a empresa, não vai ter mais nada. Então, o que nós queremos alertar, né, nessa palestra aqui, é a importância desse controle financeiro para qualquer pessoa que queira, né, abrir uma empresa, abrir um empreendimento, ser um empreendedor. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é separar, né, as despesas dele, pessoa física, da pessoa jurídica, empresa. A segunda coisa que a gente tem que falar é sobre o balanço patrimonial, né, um dos controles mais importantes que a empresa tem. É ali que você vê a saúde da empresa, né? De um lado você tem os ativos, do outro lado você tem o passivo. O que são ativos? Ativos são todos os bens e direitos, né? Tudo que é bem, né? Imóveis, terrenos, conta bancária. E direitos, o que são direitos? Direitos é você vender alguma coisa a prazo. Você tem direito a receber aquilo. Então, são bens e direitos, formam um ativo de uma empresa. E passivo? Passivo é aquilo que a empresa deve, né? São fornecedores, salários, impostos. E no ativo e passivo, nós temos a parte do circulante e do permanente. Ativo circulante seria aquele que tem maior liquidez, aquele que se transforma em dinheiro mais rapidamente. Liquidez é isso, a pessoa lança a mão daquilo e tem o capital na hora, como por exemplo, caixa, né? O dinheiro de caixa, o dinheiro de banco, o estoque. O estoque vai ser transformado em produto e vai gerar receita. Conta de clientes, o cliente pode não ter pago hoje, mas daqui a 30 dias ele irá pagar. Então, são valores que você sabe que vai virar dinheiro rapidamente, né? Circulante, então ativo circulante. E ativo permanente, já são aqueles que podem se transformar sim em dinheiro, mas a longo prazo, que é terreno, veículo, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos. Pode até virar dinheiro, né? Mas vai precisar vender aquele produto, vender aquele terreno, são coisas de um valor mais alto que vai levar algum tempo para ser transformado em moeda corrente. Já no lado do passivo, nós temos também passivo circulante, que seriam os passivos circulantes. Seria aquelas contas que você tem que pagar dentro de um ano. Salário de funcionários, impostos, né? E fornecedores, coisas desse tipo. Então, nós temos do lado do passivo esse ativo circulante. Temos também o a longo prazo, que são
dívidas, empréstimos, alguma coisa nesse sentido, que você deverá, que a empresa, né, deverá pagar num prazo superior a 1 ano, né? 2 anos, 3 anos, a gente fala que é a longo prazo. Na conta de passivo também tem patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o quê? É o dinheiro investido pelos sócios, é o capital, né, social, aquele capital inicial, aquele valor que os sócios depositaram para abrir a sua empresa. E tem, né, um pouquinho abaixo, depois a gente vai estar mostrando isso no vídeo, né? Nós já fizemos um vídeo falando disso, mostrando a estrutura de balanço e o lucro e o prejuízo. E esse lucro e prejuízo, como é que ele vai para lá para o balanço? Lucro e prejuízo é da seguinte forma: a gente apura esse lucro e prejuízo através da DRE, demonstração de resultado do exercício, onde a gente lista o valor total da receita. A receita foi todo o faturamento da empresa naquele ano. Então, tudo que ela vendeu, ou prestação de serviço, todo o dinheiro, né, que entrou, né, toda a receita de vendas, receita de prestação de serviço dela, a gente chama de receita bruta. Dessa receita bruta, a gente vai deduzir o quê? O custo, né? A gente vai deduzir o custo. Deduzindo o custo, nós vamos ter, né, a parte aí da receita bruta, né, já diminuindo os custos. Depois a gente vai abater o quê? A gente vai abater as despesas. Não confundir custo com despesa. O que é custo? Custo é tudo aquilo que foi usado na produção, tudo aquilo que você usou, que a sua empresa usou para produzir aquele produto, né, dela. E matéria-prima, salário dos funcionários envolvidos mesmo na produção, energia elétrica na produção, ou seja, todos os insumos usados somente na produção. Então, isso a gente chama de custo. Porque isso aí, ela vai ser o que? Variável conforme a produção. Se você produzir mais, você vai precisar comprar mais matéria-prima. Se você produzir menos, vai precisar de menos matéria-prima. E despesa? Despesas são todos os outros gastos que não tenha assim um custo direto, né? Vamos falar assim, ele não incide diretamente na produção. Seria aluguel, gastos na administração, telefone, material de escritório, material de limpeza, seguro, né? Que mais? Essas coisas todas, né, que a gente indiretamente. Material de escritório não tem diretamente a ver com a produção, mas vai ajudar na emissão de nota, né, do controle, né, de salário dos funcionários, folhas de pagamento, essas coisas. E o que eu quero aqui, só para a gente terminar, então, que a gente está falando da DRE. Você diminuiu os custos, diminuiu as despesas. O que sobrar ali vai ser calcular o imposto de renda. Isso para empresas de lucro real, lucro presumido, né? Nós temos diferentes formas de tributação, né? De acordo com o porte da empresa, muda a alíquota. Então, depois que deduz o imposto, aí sim, o que sobrou é lucro ou prejuízo. Aí isso vai lá para a parte do patrimônio líquido do nosso balanço, tá? Outra coisa que a gente tem que falar também é sobre, então, a saúde da empresa, né? Por que esse controle, balanço, ele é importante? Porque através deste controle, você vai verificar se a empresa está em boas condições ou não. Uma coisa bem rapidinha aqui, só para a gente encerrar, é o capital de giro. O que vem a ser o capital de giro? Você vai somar todo o valor do seu ativo circulante, né? E diminuir todo o passivo circulante. Isso tem que dar valor superior a R$1, né? Você tem que ter mais valor em caixa, em banco, né, no ativo, do que a pagar. Né? Todo mundo sabe que você tem que ter um valor maior do que as suas despesas. Então, você sabe a saúde da sua empresa quando você pega todo o total do ativo circulante e diminui o total do passivo circulante. Tem que dar sempre um valor superior a R$1, né? Então, gente, por hoje é só, tá? Até a nossa próxima conversa.